A dar-se início à sessão de abertura do seminário Tropas Comandos, 50 anos a servir Portugal, presidida por Sua Excelência, General-Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro. A Comissão Executiva das Comemorações do 50º aniversário da formação dos comandos, presidida pelo Sr. Tenente-General Abrantes dos Santos, dá as boas-vindas a todos os participantes. O Sr. Coronel Terço-Sinado Marcos Serronha, membro da Comissão Executiva das Comemorações, vai dirigir umas palavras de abertura deste seminário. Sr. General Pina Monteiro, Chefe de Estado-Maior do Exército, meu General, Sr. Tenente-General Carvalho dos Reis, Chefe da Casa Militar de Sua Excelência, o Presidente da República, Srs. Oficiais Generais, Sr. Tenente-General Abrantes dos Santos, Presidente da Comissão Executiva das Comemorações, Sr. Major-General Rodrigues Viana, Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Srs. Membros da Comissão Executiva das Comemorações e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a este auditório do Instituto de Defesa Nacional, onde irá decorrer esta tarde o seminário subordinado ao tema geral Tropas Comandos 50 anos a servir Portugal, integrado nas comemorações do 50º aniversário da formação dos comandos. Uma primeira palavra de agradecimento ao Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, ilustre membro da Comissão de Honra destas comemorações, por ter aceito o convite para presidir esta sessão de abertura, sendo que é, fruto das elevadas funções que desempenhou nos últimos 6 anos, um profundo conhecedor da mais-valia operacional desta capacidade do Exército que Vossa Excelência comanda. Queria igualmente dirigir uma palavra de agradecimento ao Instituto de Defesa Nacional, casa de reconhecido valor na produção do conhecimento nos assuntos da defesa nacional e das relações internacionais, na pessoa do seu ilustre diretor, Sr. General Vítor Viana, pelas condições e apoios disponibilizados para a realização deste evento. Um agradecimento penhorado também aos intervenientes principais neste seminário, aos moderadores das duas sessões, o Sr. Engenheiro Miguel Anacoreta Correia, ao Sr. Embaixador António Martins da Cruz e aos oradores, o Sr. General Espírito Santo, o Sr. General Pinto Ramalho, o Sr. Professor Dr. Bruno Cardoso Reis e o Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira, pela imediata disponibilidade revelada para participarem neste evento, conferir-lhe o brilho pela reconhecida valia de Vossas Excelências. Uma palavra especial ao Sr. Dr. Castro Caldas, também um ilustre membro da Comissão de Honra destas comemorações, a quem caberá encerrar este seminário e que, na sua qualidade de Ministro da Defesa Nacional do 14º Governo Constitucional, muito contribuiu para o processo de reativação da formação dos comandos, que culminou em 2002. Decidiu a Comissão Executiva incluir no programa oficial das comemorações 2 seminários. Este que nos traz aqui hoje e um outro, a realizar em dezembro, onde se tenciona debater o papel das Forças Especiais dos Exércitos dos países da CPLP e que contará com a presença de representantes destes países. Se fizermos um sobrevoo sobre a história das tropas de comando nos últimos 50 anos, será possível identificar, em nossa opinião, 3 contributos importantes ao serviço de Portugal. Em primeiro lugar, a relevante e reconhecida contribuição operacional das unidades de comandos para o esforço de guerra em África. Em segundo lugar, a decisiva ação nas operações de 25 de novembro de 75. E, em terceiro lugar, mais recentemente, as suas importantes participações no contributo do Exército e das Forças Armadas para a política externa e de defesa nacionais, seja nas exigentes operações no Afeganistão, seja nos projetos de cooperação técnico-militar com as Forças Armadas dos países lusófonos. Tendo em consideração que as operações de 25 de novembro serão as mais conhecidas e debatidas, fruto dos seminários, literatura e outras intervenções ocorridos nas recentes comemorações dos 25 e dos 30 anos deste acontecimento, fundamental para o evoluir da democracia portuguesa, decidiu a Comissão Executiva centrar este seminário nas outras 2 vertentes referidas. Não pretendemos desvalorizar o 25 de novembro na história das tropas de comandos, até porque isso nem seria possível, pois estas ações que duraram 2 dias terão sido, muito possivelmente, a mais decisiva contribuição militar que os comandos deram a Portugal, na altura, comandados pelo Coronel Jaime Neves. Antes de fechar estas linhas sobre os acontecimentos de 25 de novembro, não posso deixar de referir à apresentação voluntária de largas dezenas de comandos na disponibilidade, que, convocados em curto espaço de tempo, deixaram para trás famílias e empregos, manifestando a disponibilidade que é pedida ao comando, muito para além da prestação do serviço militar efetivo, no cumprimento dos valores do Código de Comando. Esta é, porventura, a face menos conhecida, e diria menos reconhecida publicamente, do processo que culminou nas operações militares de 25 de novembro de 1975. A formação dos comandos está ligada à ativação, durante o verão de 1962, do Centro de Instrução número 21 em Zemba, no norte de Angola, com o objetivo de ser ministrada uma instrução especial a grupos de combate de diversos batalhões da região militar de Angola. Esta instrução terminou em novembro do mesmo ano e seguiu-se uma intensa e relevante atividade operacional desses mesmos grupos, já na altura com a designação de comandos. Uma experiência anterior com o Batalhão de Caçadores 280 sediado em Noki, onde foi dada uma instrução especial a um dos seus pelotões, com significativos resultados operacionais, também contribuiu para a ideia da criação deste CI-21. Importa hoje registrar 2 aspectos fundamentais ligados à criação desse centro.
Em primeiro lugar, a qualidade operacional do desempenho desses grupos de comandos foi, sem sombra de dúvida, fruto da qualidade do planeamento, da organização e prática da instrução ministrada, a que está associada à qualidade dos formandos, resultado de um processo de seleção, mas também da qualidade dos instrutores, liderados pelo, na altura, capitão Jasmine de Freitas, comandante do CI 21. Em segundo lugar, mas não menos relevante, foi a decisão de criar este centro, fruto da constatação da necessidade de uma tropa especialmente treinada e adaptada às novas condições e exigências das operações de contra-guerrilha, e na sequência da experiência positiva do batalhão de Noki já referida. E aqui cabe referir a extraordinária visão do, na altura, chefe de Estado-Maior da Região Militar de Angola, Tenente-Coronel Petencourt Rodrigues, que liderou o processo que levou à decisão do comandante da região, o General Albeck Fino, e do comandante-chefe das Forças Armadas de Angola, o General Venâncio dos Landes, de criar esta capacidade nas forças terrestres daquela ex-província ultramarina. O sucesso operacional destes primeiros grupos de comandos levou à consolidação deste processo, com a ativação do CI 16 e posteriormente do CI 25, ambos em 1963 na Kibala Norte, e à exportação, passa a expressão, do modelo para a Guiné e Moçambique no ano seguinte, com a criação dos centros de instrução de Braga e Danamacha, respectivamente, onde também o processo de formação dos comandos foi afirmando, fruto, mais uma vez, do sucesso do seu produto operacional. Neste processo de consolidação da especialidade de comandos, é incontornável ter de ser referido o papel do, na altura, capitão Santos e Castro, que foi sucessivamente segundo comandante do CI 16 e comandante do CI 25. Foi igualmente o primeiro comandante do Centro de Instrução de Comandos em Luanda, criado a 29 de junho de 1965, data que ainda hoje comemoramos como o Dia dos Comandos. Muito do que podemos considerar o ethos comando resulta da aplicação das suas ideias e visão, ainda hoje válidas. O cerimonial militar, nomeadamente a homenagem aos mortos, o código de comando, o realismo, o rigor na instrução, a ação psicológica, a implementação imediata das lições aprendidas em operações no processo de formação e treino, entre outras, tem a marca indelével do comandante Santos e Castro. Mas o sucesso operacional das companhias de comandos nos 3 teatros de operações em África não é só uma história de líderes e comandantes. É, fundamentalmente, o produto resultante de um extraordinário espírito de corpo, de uma grande competência técnica e tática, seja individual, seja coletivamente, de uma indómita vontade de vencer e de um grande amor à pátria portuguesa, conforme está expresso no primeiro parágrafo do Código de Comando. Foi esse ímpeto de bem servir que foi continuado com o Batalhão de Comandos 11 e posteriormente o Regimento de Comandos em 74 e 75, onde nos quase 20 anos seguintes milhares de jovens portugueses sublimaram a sua ambição de servir Portugal nos comandos. Ainda com o Regimento de Comandos, foram iniciados importantes projetos de cooperação técnico-militar com os países africanos de expressão portuguesa, na formação de comandos ou de forças especiais. Estes projetos iniciaram-se, alguns deles, a pedido destes novos países, o que demonstra o alto grau de consideração que as tropas de comandos mereciam e ainda merecem das chefias das Forças Armadas desses países irmãos, ex-adversários nos combates em África. Estamos convictos que com os projetos de cooperação técnico-militar, as Forças Armadas portuguesas deram um contributo relevantíssimo para as políticas externa e defesa nacionais ao longo dos últimos mais de 25 anos. No caso de Angola, que o Sr. General Pinto Ramalho irá abordar na segunda sessão deste seminário, constituiu este projeto a única expressão visível da especialidade de comandos no período entre 94 e 2002, em que não existia uma unidade de comandos. A reativação da formação de comandos em 2002, com vista à criação de um batalhão de comandos, tem, em alguns aspectos, contornos semelhantes à situação de 62, especialmente na constatação da necessidade de uma tropa treinada e com características adequadas aos desenvolvimentos que a conflitualidade internacional, de natureza cada vez mais assimétrica, começavam a demonstrar. Há que realçar a visão do Sr. General Silva Viegas, na altura chefe de Estado-Maior do Exército, em recriar uma unidade de comandos, dando corpo a um processo que vinha fazendo o seu caminho. O passado recente da especialidade de comandos e do seu sucesso está bem vivo entre todos nós, nomeadamente a criação do Centro de Tropas de Comandos como unidade em 2006, a projeção da primeira Companhia de Comandos para Timor, a projeção das Companhias de Comandos para o Afeganistão, com o reconhecido mérito que as suas prestações têm tido. A decisão de localizar o centro no acortelamento da Serra da Carregueira, conjuntamente com o levantamento da terceira Companhia de Comandos, deram à unidade uma estabilidade e autonomia que não tinha inicialmente. Têm sido 50 anos a servir Portugal, no qual há que recordar sempre aqueles que fizeram o sacrifício supremo ao serviço da pátria. Do primeiro cabo Guilherme Santos, primeiro comando morto em combate em 7 de março de 1963, em Angola, ao primeiro sargento Roma Pereira, morto fruto de uma ação das forças insurgentes no Afeganistão em 18 de novembro de 2005, são todos os 357 mortos aos serviços de comandos que estão sempre presentes no nosso pensamento, quando equacionamos os desafios a vencer no presente e no futuro. Se eles ousaram e fizeram da morte a sua companheira ao serviço da pátria e no cumprimento dos valores consubstanciados no Código, só podem constituir um excelente exemplo para nós, que ainda vivemos na cidade dos homens, para não regatearmos esforços ao serviço de Portugal e dos comandos e continuarmos a obra porque eles deram a vida.
A sorte continuará a proteger os audaces. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença. Sua Excelência, o General-Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro, vai proferir uma intervenção. Sr. Tenente-General Carlos Carvalho do Reis, Chefe da Casa Militar de Sua Excelência Presidente da República, Sr. Embaixador, Srs. Generais, ilustres membros da mesa, Srs. Oficiais-Generais, Srs. Almirantes, comandos, minhas senhoras e meus senhores. Quando pensei nesta intervenção, tive que associar uma ideia fundamental que tem estado sempre na minha cabeça desde que fui investido como oficial. E entre a opção de olhar para aquilo que os comandos já foram, dizer que os comandos são, ou pensar o que os comandos poderão ser no futuro, eu tive que humildemente reconhecer que não teria capacidade para aqui hoje ilustrar aquilo que os comandos já foram, aquilo que fizeram no nosso ultramar, por uma simples razão, porque eu pertenço ao primeiro curso que já não foi ultramar. Contudo, estou ligado aos comandos. E ligado porque houve um comando que no início desta minha exposição eu não posso deixar de aqui referir, principalmente quando vejo aqui o Lourenço à minha frente. Ou seja, é o Tenente Coimbra. O Tenente Coimbra, que era um irmão e que morreu em 25 de novembro, voluntariamente, ao serviço da pátria e em nome dos comandos. E dito isto, nesta altura, depois do que aqui foi referido, que acompanhei nos últimos anos o que os comandos fizeram no Afeganistão, onde fui visitá-los, atrevo-me, nesta minha intervenção, a procurar interpretar o terreno estratégico que hoje nos envolve, procurar caracterizar o ambiente operacional que temos que viver, para que neste seminário se possa também identificar o papel das tropas comandos nos tempos que vivemos e no ambiente de conflitualidade com que temos que lidar. E por isso, esta minha ousadia está nesta intervenção, procurando interpretar, de certa forma, o que temos pela frente em termos estratégicos e, depois, darei a minha opinião, mas com certeza que, no dia de hoje, nesta sala, poderemos concluir que os factos não se repetem exatamente na história, mas os fenómenos repetem-se com novas roupagens. E, por isso, eu iniciaria a minha intervenção começando por referir que os comandos, naturalmente, todos sabemos, foram criados pela necessidade de termos forças especiais de intervenção para fazer face a ações subversivas desencadeadas pelos movimentos que pretendiam a independência dos territórios coloniais, tendo sido notabilizados com sua ação nos diversos teatros de operações africanos numa luta de contra-guerrilha. Hoje, no quadro de um ambiente estratégico novo, que é caracterizado pela incerteza, pela imprevisibilidade, pela complexidade e pela volatilidade, impõe-se às sociedades a adoção de um conceito alargado de segurança, segurança que se garante através de uma capacidade autónoma, articulada em modelos cooperativos e muito para lá da base territorial dos Estados, promovendo a segurança internacional através do apoio à estabilidade interna
e à construção de Estados de Direito, política e economicamente sustentáveis. A defesa tem obrigatoriamente de corresponder a este conceito alargado de segurança e de flexibilização de fronteiras mediante a articulação das suas várias componentes, onde a característica dominante será a inovação, a flexibilidade organizacional, a oportunidade de atuação e, sobretudo, a prontidão de resposta na capacidade de projeção e sustentação da força a grandes distâncias e, vulgarmente e frequentemente, por períodos prolongados. A procura de respostas aos desafios de segurança, defesa e desenvolvimento, num mundo interdependente como o que vivemos, impõe aos Estados e às organizações internacionais uma multiplicidade de desafios, passando pela conceptualização de uma nova legitimidade para intervenções, impondo forçosamente a definição dos mecanismos nacionais e internacionais com capacidade para garantir a paz e a segurança internacional e permitir aos atores, com responsabilidade na sociedade internacional, uma orientação para a sua ação. Os conflitos atuais, bem como os que se vislumbram num futuro previsível, desenvolvem-se essencialmente em teatros de operações de natureza urbana, com a ação violenta orientada para a população, nos quais, para além dos Estados, se envolvem também entidades e organizações de um novo tipo, opondo-se entre si, afetando a estabilidade interna dos Estados e, consequentemente, a segurança internacional. Conforme a avaliação política estratégica e a natureza da ação violenta, qualificamos esses elementos como terroristas, guerrilheiros, insurgentes ou milícias. Estes não representam um Estado, não obedecem a um governo e misturam-se ou confundem-se com a população. As novas guerras, lato sensu, todas elas irregulares, não são apenas mais comuns do que no passado, mas também estrategicamente mais importantes e desenvolvem-se em ambiente operacional de insurreição, sem frentes, sem campanhas, sem bases, sem uniformes, sem respeito pelos limites territoriais, sem uma estratégia e sem uma tática definida de objetivos fluidos, não programáticos. As suas mais-valias residem na inovação, na surpresa e na imprevisibilidade, utilizando o terror para obter efeitos estratégicos e, por isso, o Estatuto de Neutralidade e a distinção civil-militar perderam qualquer significado. A população desempenha, assim, na nova conflitualidade, um papel fundamental. Fornece o apoio de retaguarda, logístico e de informações e, ao mesmo tempo, constitui uma valiosa fonte de recrutamento. Por outro lado, também é o alvo principal da ação violenta. Neste tipo de conflitualidade, a proteção da população ganha preponderância estratégica na medida em que as pessoas surgem como as maiores vítimas, simultaneamente credoras e devedoras perante valores dogmáticos universais, assumidos e invocados como verdade absoluta. A superioridade tecnológica dos meios militares ocidentais induz qualquer opositor a refugiar-se em respostas violentas consideradas assimétricas, socorrendo-se de métodos tradicionais, por vezes rudimentares, combinados com meios de alta tecnologia disponíveis no mercado. A guerra assimétrica pode expressar a sua violência através de guerrilha, de terrorismo ou do crime organizado. Dependerá, naturalmente, muito da imaginação e da força de vontade do opositor. Contudo, é precipitado concluir que a relação assimétrica tem como origem unicamente a diferença tecnológica. Ela pode até ser diminuta ou nem existir. Neste sentido, a assimetria emerge também da diferenciação na organização, mas, sobretudo, do conceito de operações. A guerra assimétrica explora, sobretudo, o fator surpresa. Recusa as regras de combate impostas pelo adversário. Utiliza meios imprevistos e atua em locais onde a confrontação não devia ser provável.
As Forças Armadas, como instrumento de apoio à política externa que são, têm desempenhado um papel determinante na afirmação de Portugal na cena internacional, contribuindo ao mesmo tempo para reforçar a sua credibilidade externa, o seu poder negocial e o seu peso político, ajudando a cimentar a internacionalização do país na Europa, na cooperação com os países lusófonos e nas missões de apoio à paz e de caráter humanitário. Nos últimos 10 anos, nós sabemos, foram cerca de 20 mil os soldados portugueses a integrarem missões internacionais ao serviço de variadas organizações e em 15 teatros de operações, todos eles diferentes e distanciados entre si, desde a Bósnia, a Timor, Moçambique, Afeganistão, Kosovo, Angola, Líbano. Estas missões de paz e de estabilização são hoje fundamentais, não só para a contenção de catástrofes humanitárias, mas também em regiões onde não existe ou onde falhou o Estado, sem o qual nenhuma sociedade tem segurança, bem-estar ou desenvolvimento. Neste contexto, também nós temos que adequar o instrumento militar para responder à complexidade das ameaças diretamente relacionadas com a diversificação das ameaças e riscos inerentes aos diferentes teatros de operações, incluindo a dimensão transnacional, que atua com base em estratégias e táticas insurrecionais que promovem ou tiram proveito dos conflitos internos e regionais, praticamente em todo o globo, com vista ao enfraquecimento do poder dos regimes estabelecidos e da ordem internacional vigente. As tropas de comando, particularmente aptas para ações ofensivas e caracterizadas pela sua prontidão e capacidade de projeção imediata, com elevada capacidade técnica e tática, grande flexibilidade de emprego e elevado espírito de corpo, estão vocacionadas para ações inseridas num ambiente operacional de contra-insurreição, conduzindo operações isoladas ou enquadradas em manobras de escalões mais elevadas, podendo atuar em profundidade, se necessário for, na área de retaguarda do inimigo, com forças de escalão, companhia ou mesmo de batalhão. No contexto do atual ambiente estratégico e da sua previsível evolução, é, para mim, claro que os comandos têm contribuído de forma incontornável para a valorização da componente operacional do sistema de forças do Exército, proporcionando uma certeza de êxito no desempenho das missões mais difíceis e mais exigentes do atual conceito estratégico e do quadro conflitual que o caracteriza. Desta forma, tem garantido ao país uma elevada capacidade de resposta e um nível de formação, treino e prontidão maximizados, como tem demonstrado desde 2004 no exigente e complexo Teatro de Operações do Afeganistão, onde já prestaram serviço cerca de 900 militares desta especialidade. Mas a luta contra as ameaças da atualidade vai muito além do combate contra-insurrecional. Requer também uma política de cooperação multissectorial por parte dos Estados e das principais organizações de segurança e defesa coletiva, capaz de combater eficazmente o subdesenvolvimento, a ausência de Estado de Direito e de políticas democráticas. Aqui entra, por exemplo, o papel da cooperação técnico-militar nas suas variadas vertentes. As tropas de comando, com a sua participação em missões de cooperação técnico-militar, sobretudo na área da formação de militares e em assessoria ao nível dos decisores político-militares, contribuem para a reestruturação do setor da defesa de diversos países. Hoje, neste seminário, vai poder também ajudar-nos a refletir sobre o papel dos comandos no quadro de ameaças e riscos que não reconhecem fronteiras atualmente, qual o contributo para que Portugal possa continuar a ser um produtor e exportador de segurança e de aplicar isoladamente ou em alianças e cooperação com outros países. Para terminar, é importante lembrar que a natureza das tropas de comando obriga a garantir um treino permanente, rigoroso, no plano individual e coletivo, devem ser equipadas de forma adequada, por forma a responderem com a prontidão
e a eficiência que lhe é reconhecida na história dos seus 50 anos e com a qual o chefe de Estado-Maior do Exército, com toda a certeza, continua a contar. Tenho dito.